Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Vamos começar nossa aula de artes dessa semana e hoje a gente vai continuar falando sobre pré-história, sobre o capítulo 5. A gente vai fazer uma revisão dos pontos principais deste capítulo e a partir de semana que vem nós já vamos estar no capítulo 6. Então presta bastante atenção aí para não restar nenhuma dúvida sobre esse período, sobre esse capítulo. A gente sabe que esse período, da pré-história é um dos períodos mais fascinantes, sem dúvida nenhuma, da história humana. E foi nesse período que nós tivemos os primeiros registros de arte. Os homens, eles começaram a fazer objetos, eles começaram a fazer pinturas. Esses objetos não para ornamentar seu corpo ou para ornamentar as cavernas, para enfeitar as cavernas. Não. Tudo que eles fizeram, tudo que eles faziam, era meramente com o intuito de quê? De sobrevivência. Então, o que nós hoje conhecemos como arte rupestre, na realidade, eles não queriam fazer arte. Era uma maneira que eles tinham para sobreviver. Tá? Então a gente pode dizer por que o homem pré-histórico começou a desenvolver a arte. Ele começou a desenvolver a arte meramente por instinto de sobrevivência. Foi por esse motivo que ele começou a desenvolver a arte, tá ok? E por que homens e mulheres começaram a ser representados em pinturas? Por qual era a relação deles com os animais representados também? Os homens, eles começaram a ser representados na pintura como caçadores, porque eles eram os caçadores. E as mulheres, no período paleolítico, elas não eram representadas na pintura. Elas vieram a ser representadas nesse período na escultura como um símbolo de fertilidade, mas não em pinturas, tá? O homem era representado como caçador. Já no período neolítico, homens e mulheres eram representados. Por quê? Porque as pinturas eram do cotidiano deles, do como que era a vida deles, do que eles viviam, do dia a dia. Então, homens e mulheres começaram a aparecer nas pinturas, tá ok? Do paleolítico, qual que era o objetivo da pintura rupestre? O objetivo da pintura no período paleolítico era a caça, né? Então a gente sabe que o foco era o quê? Era naturalista. Eles desenhavam a natureza como eles viam, tá? Porque eles acreditavam que quanto mais real eles estivessem fazendo, mais sucesso eles teriam na empreitada da caça. Para que servia? Qual que era o sentido da pintura nas cavernas e dos homens pré-históricos? Acreditava-se que era um tipo de misticismo. Eles acreditavam que se eles pintassem algum animal ferido, eles estariam ferindo a alma daquele animal. Então, quando eles fossem caçar, seria mais fácil caçar aquele animal. Tá ok? E em que consistia a técnica de mão em negativo, que a gente viu, a gente já fez trabalho sobre essa técnica? Consistia em quê? É uma técnica que consistia em assoprar ou cuspir pigmento com a boca por cima das mãos. Então, o que acontecia? Ficava marcado na parede das cavernas. Então, é cuspir ou assoprar pigmento com a boca sobre as mãos para que ficasse marcado na parede das cavernas, tá ok? Então, são alguns pontos que nós estudamos e agora a gente vai ver o quê? A gente vai ver as características desses dois períodos, porque como a gente viu, a pré-história é um período muito grande, então
ela foi dividida em duas partes, que é o período paleolítico e período neolítico, tá? Então vamos começar vendo as características do período paleolítico. Como a gente sabe, período paleolítico, idade da pedra lascada. Nesse período, a principal característica, o naturalismo. O homem, ele pintava na parede rochosas das cavernas. A natureza, ela era reproduzida fielmente, como era vista. A arte era realizada por quem? Quem pintava na parede das cavernas? Caçadores. As armas eram feitas de quê? Eram feitas de pedra e ossos de animais. Eles conheceram fogo nesse período. As roupas, elas eram feitas de pele de animal. Eles moravam em cavernas, né? E eles viviam em grupos. Já o período neolítico, vamos ver as características do período neolítico. Idade da pedra polida. O homem, ele começou a conhecer e a utilizar o espaço ao seu redor. Então, ele começou a construir moradias. Foi o início da arquitetura, não foi? A gente já viu isso. Ele começou a tecer, ele começou a plantar, ele começou a colher, ele começou a domesticar os animais. Então, ele passou a ser sedentário. E as roupas eram de quê? As roupas eram, como ele passou a tecer, as roupas já não eram somente de pelo de animais, de pele de animais. As roupas passaram a ser de lã, passaram a ser de linho. E eles passaram a viver em aldeias. Então essas são algumas características principais desses dois períodos tão importantes para a história da humanidade, para a história da arte. Tá ok? Pessoal, vocês vão dar uma olhadinha nas atividades, vocês vão fazer as atividades, principalmente também façam as atividades práticas, que é muito interessante que vocês façam, tá bom? E por favor, não deixem de me mandar as atividades, tá bom? Beijo, até semana que vem.